Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É com alegria que recebemos a todos e aqueles que nos visitam pela primeira vez. Sejam bem-vindos, estamos entre amigos. Aproveitamos para informar que este ambiente ele já foi preparado, ele já foi divinamente harmonizado pelos mentores da casa, em que depositaram energias salutares para todos nós. Nós que aqui estamos no salão e também as crianças e os jovens que estão na evangelização infantil, seremos todos beneficiados por essas bênçãos. No entanto, sempre bom que a gente busque levar os pensamentos ao alto, os pensamentos a Deus, para que possamos melhor receber o amparo que receberemos. Então convido a todos a uma prece. Quem quiser fechar os olhos com um recurso a mais de concentração, fique à vontade e vamos juntos, imaginando a figura meiga de nosso Mestre Jesus. Querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, aqui estamos mais uma vez para compreender, para aprender mais sobre o seu Evangelho, que consigamos captar todos os ensinamentos que serão falados hoje, que tenhamos ouvidos de ouvir, que consigamos levar isso conosco em nosso coração, todo esse aprendizado, e sejamos também uma luz a todos que estão próximos de nós. Que assim seja, graças a Deus. E o tema da palestra de hoje será a dor, extraído do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 26, livro de autoria de Leon Denis. E quem falará para nós será nosso companheiro Antônio Collado. Meu amigo Collado, seja muito feliz na sua explanação. Meus queridos amigos, companheiros de luta, de aprendizado nessas encarnações que nós nos encontramos, que bom nós estarmos mais uma vez juntos, e só gostaria de agradecer por isso, essa família que nós formamos, e pedir que Jesus esteja nos nossos corações para que a gente consiga hoje passar o conteúdo de um tema tão importante que com toda certeza faz parte da nossa vida no dia a dia. Às vezes eu me pergunto, por que certas coisas acontecem na vida? Nós assistimos muitas vezes os jornais e nós vimos tantas dores, a gente vê tanta gente sofrendo, tantas crianças, animais, e a gente pergunta, por que o mundo que nós vivemos, a dor faz parte, como assim faz parte o ar que nós respiramos? Não existe um ponto que a gente possa olhar num planeta e que não exista dor, não exista mágoa, as lágrimas sendo derramadas. E às vezes a gente tenta entender Deus. Por que permite Deus? E a gente procura achar uma forma de explicar a razão, mas nós ainda não temos nenhuma forma de ter uma conjectura que a gente possa explicar realmente Deus, a sua criação, as suas leis, a sua forma de ser. E uma das perguntas que a gente faz, meu Pai, por que tanta dor? Tanta dor. E às vezes eu fico com dificuldade em responder. Mas quando nós falamos em dor, eu até perguntei para algumas pessoas quando estava tentando preparar essa matéria, e lógico que a doutrina nos dá sempre respostas. E as respostas que a gente mais ouviu, ora, a dor nada mais é do que sequela daquilo que nós somos, do que nós fizemos. O que nós plantamos, nós temos que colher. Pode ser dores, como pode ser prazeres, tudo vai depender das nossas atitudes. Então, as dores somos nós que a fazemos. E é justamente essa dor que vai nos dizer o que nós trazemos dentro de nós que nós precisamos mudar. Então, a dor, de uma certa forma, ela acaba nos levando por um caminho que a gente possa encontrar uma forma de diminuir as nossas deficiências. E a dor,
ela tem provavelmente o seu objetivo. E essas explicações que a gente recebe, que a dor que eu tenho hoje nada mais é reflexo do meu passado, a lei de ação e reação, causa e efeito, ela dá essas explicações. E, aliás, o próprio André Luiz, ele tem um livro Entre o Céu e a Terra, ele tem uma frase que eu vou ler só um pedaço, que ele nos diz o seguinte: a dor é o grande e abençoado remédio. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações. Seria, então, a dor o remédio que nós necessitamos? Ora, nós sabemos que todos nós temos o livre-arbítrio, conhecemos a razão, nós temos o direito de escolher as coisas e temos consciência de que realmente tudo aquilo que nós fazemos vai ter um reflexo. E esse reflexo ele vai vir de várias formas. Nós estamos falando de dores, mas eles também nos traz prazeres, nos traz satisfação quando nós acertamos, quando nós sabemos fazer a escolha. Mas normalmente, principalmente no estágio em que nós encontramos, as dores normalmente são os frutos que nós colhemos, são os produtos daquilo que nós pensamos, fazemos. Nós fizemos isso. Mas por que a dor? Porque é ela justamente que é o nosso alerta. E às vezes, quando nós falamos, por exemplo, que Jesus, quando a gente fala em Jesus, todo o seu alicerce de tudo aquilo que ele traz é justamente o amor. Podemos sempre ler, sempre o alicerce é o amor. Porém, ele não deixa de citar para nós as dores. Quando nas bem-aventuranças ele nos diz, se resignem, passem por isso. Esse é o remédio que a gente precisa para curar nossas deficiências. Então nós vamos vendo que realmente é a base do amor. E se essa base do amor é das leis divinas, se Deus aprendemos que Ele é tão perfeito, Ele não criaria simplesmente a dor para nos machucar. Mas será que realmente a dor vem de onde? Aí nós aprendemos então que a dor não seria uma criação divina, que a dor seria nós que criamos. Será que é mesmo? Aí eu encontrei algumas exceções que eu gostaria de ter respostas. Primeiro, existem espíritos puros que aqui encarnaram e que sofreram dores atrozes. Exemplo maior, nosso irmão Jesus. Nós não podemos dizer que Jesus sofreu porque ele tinha algo a resgatar. Podemos? Que Jesus ainda trazia imperfeições, ele precisava da dor para se melhorar. Mas para que ele pudesse fazer com que nós entendêssemos as suas mensagens, ele teve que passar pela dor para servir como exemplo. Então, não pode ser uma causa e efeito. Segundo, existem outros espíritos também que talvez, logicamente, que não esteja à altura da evolução de Jesus, mas que aqui vieram, aqui deram a sua vida, deram tudo o que eles tinham, simplesmente para que pudesse nos ensinar um caminho da verdade, que a gente encontrasse a paz e a felicidade. E todo esse caminho que eles fizeram, eles trilharam debaixo de dores atrozes. Pedro, Paulo de Tarso, o nosso Chico, Francisco de Assis. Será que nós podemos dizer que eram espíritos que vieram aqui para resgatar? Ou vieram em missão? E por que a dor fez parte deles? E terceiro, que isso sempre me pegou. Por que os animais sofrem pela sua sobrevivência? Por que as plantas, as árvores, são destruídas, que eles também perdem o seu poder orgânico? E o que eles fizeram? Será que nós podemos dizer que eles estão compensando o reis do passado se eles não têm nem o livre-arbítrio? Então nós vamos chegando a uma conclusão
que será que então a dor não é aquela erva daninha que nós plantamos dentro da criação divina? Ou será que a dor realmente é um dos remédios benditos que Deus colocou em nossos caminhos para que a gente tivesse os nossos limites, que não permitisse que a gente fosse por caminhos indevidos? Pergunto, a dor é necessária para nós? Sim. E vamos, então, relembrar. Nos anais da história, uma coisa que sempre esteve presente é a dor. Sempre. Toda a história. Os próprios animais, as próprias plantas, a própria natureza, ela sempre passou pela destruição e pelas dores. Sempre. Os terremotos, as inundações, tudo que pudesse acontecer. Os homens, quantos povos foram dizimados pela guerra, que é a dor extrema? Quantas pessoas que sofrem doenças que simplesmente não conseguem encontrar uma cura? Quantas mulheres que foram abusadas por homens dentro da sua psicopatia, usando-os como objetos? Quantos males foram feitos e até hoje pelas tiranias? Quantos homens que perderam o direito à sua liberdade e foram jogados à escravidão? E até hoje nós ainda encontramos? Então a dor, ela é 100% presente em nossas vidas. E aí nós entendemos que se não existisse a dor, será que nós teríamos evoluído? Não nos esqueçamos que nos ensina a doutrina que todos nós tivemos a criação por igual, simples e ignorantes. E que Deus simplesmente colocou dentro de nós um incentivo para que a gente fosse a nossa meta. Nós fomos criados perfectíveis, mas não perfeitos, mas nós podemos ser perfeitos e buscar essa evolução através das experiências, do conhecimento, do entendimento, buscar a verdade. E lá, desde o princípio, nós passamos, desde quando a gente era princípio inteligente, nós passamos pelo mundo mineral, pelo mundo vegetal, animal, e chegamos depois ao hominal. Lá no reino mineral, o que o princípio inteligente aprende? A lei da atração. Todos nós sabemos que as rochas, a terra, tudo o que existe, é um aglomerado de moléculas e que se aprende que elas têm que ter uma atração para junto formar uma força. Já no mundo vegetal, já tem uma grande mudança. Ali existe algo importante que é a vida. Ali existe o ser orgânico. Ali existe a troca de oxigênio, liberação de carbono, coisa que no mineral não existe aquilo. Existe a vida, princípio, meio e fim. E ali começa-se a ter a sensação do calor, do frio, das queimadas. Aí depois vem o reino animal. Ali se inicia o que? O instinto. Conforme a evolução, vai se conhecendo a individualidade de cada um, a sua defesa. E ali existe a respiração. Ali existe já desde o mundo vegetal o crescimento, multiplicação das células, ou seja, existe uma vida, existe uma inteligência, o instinto, ou a sobrevivência. Ali já existe a dor. Por quê? É a dor que ensina os animais o que ele tem que evitar, o que ele não pode fazer, o que lhe faz mal. Mas só que os animais não sentem a dores como nós sentimos, é diferente. E aí, chegando a determinado ponto, somos espíritos, hominais. Ali vem o que? O pensamento contínuo, o livre-arbítrio, sabendo as escolhas, e junto vem a responsabilidade e a capacidade de aprendizado. E aí, quando a gente vê tudo isso, onde que se encaixa a dor? Os animais, se eles sofrem,
é justamente o meio que limita para que eles possam sobreviver. Se nós estamos evoluindo e nós aprendemos que nós somos responsáveis pela formação do nosso corpo espiritual ou perispírito, já ali no reino animal, já está se evoluindo justamente através das experiências, do aprendizado, das escolhas que às vezes o animal tem que fazer para se manter vivo. Ali ele está o que? Aprimorando o seu corpo espiritual, está fortalecendo. Os instintos estão simplesmente ficando mais completos. E aí chega a nossa vez das dores. E nós necessitamos das dores. Pois se não fossem as dores, nós seríamos seres estagnados. A gente não evoluiria. Se eu não sentir a dor da necessidade, como que eu vou aprender a buscar a minha sobrevivência no mundo moderno? Se eu não sinto a dor da traição, como que eu vou saber que eu causei dores àquelas pessoas que me amavam? Se eu não sinto a dor que me causam, como que eu sei que eu não dei dor também àqueles que eu causei? E a dor, ela nos protege. A dor, por exemplo, no nosso organismo, é o método que ela tem de nos avisar. Ei, acorda, aqui está errado. A dor no estômago, você abusou, você está com uma gastrite, olha, cuidado. Uma dor onde é que a gente sinta, uma dor para evitar quando começa o infarto. Existem pessoas que têm uma doença, vamos chamar assim, que agora esqueci o nome, que eles não sentem dores. A dor nos protege. Se sem querer nós encostamos no fogo a mão, automaticamente o que o nosso instinto faz? Retira, porque a dor nos avisou. Essas pessoas correm um risco de vida o tempo todo. Inclusive, o corpo não tem como avisar quando algo está errado. Então, bendita a dor que nos permite sobreviver e nos defender. E são justamente as dores que nos alertam para que a gente possa ter um corpo melhor, mais sadio. A gente estava até brincando, quando a gente chega nessa idade, a gente tem um pequenino problema que a gente fala problema lombar, né? E dói o lombar. Aí quando você dá um jeitinho, põe uma cinta, aí vem um ciático. Eu estou dizendo por experiência própria, viu, gente? Aí chega uma hora que não tem jeito, preciso correr atrás, eu tenho que me cuidar, né? E é o que a gente faz. Então, as dores, elas são benéficas também para a gente. E quando tem a dor emocional ou mental, essa nos alerta o que nós precisamos mudar. Então, quando nós sofremos, por exemplo, uma dor da traição, que a gente entra em desespero, a gente tem que ver que é o nosso egoísmo exacerbado, porque eu não sou dono de ninguém. Quando a gente sente simplesmente a perda de tudo, que a gente não conseguiu manter tudo aquilo que nós tínhamos de desejo, é o nosso orgulho que está dizendo, olha, não é teu. Viva conforme você possa. Então sempre nós vamos ter isso daí. As dores pequenas, as dores médias e as grandes dores. Quem de nós aqui não tem no seu acervo as lembranças das dores que nós passamos pela vida? Quem? Quem de nós que não passou pela dor? E foram justamente elas que fizeram com que a gente trilhasse caminhos diferentes, que a gente repensasse sobre a nossa vida. E qual é o tamanho da dor? A minha é maior que a sua, não é isso? As dores, elas não são grandes ou pequenas. As dores, elas são exatamente do tamanho da forma como nós a recebemos e como nós a entendemos. Nós é que fazemos a nossa dor ser grande ou pequena. E a própria dor nos ensina a conviver com a dor. Porque quando nós passamos a aprender, como disse André Luiz na frase que a gente leu, que nós passamos a entender a dor e o que ela quer nos dizer,
e a gente aprenda a conviver com ela, e utilize esse momento para fazer o que a reforma íntima, a mudança, nós vamos aprendendo a conviver e agradecer a dor, porque com o entendimento ela se torna menor. E a mesma dor, ela pode ser diferente. Se nós pegamos quantas vezes a gente vê pessoas entrando em desespero, revoltada com Deus, porque ele está numa situação financeira difícil e não sabe o que fazer, não vai ter o que comer amanhã. Mas ele se esquece que ele entrou numa série de dívidas para comprar um monte de objetos supérfluos e ele não fez as contas antes. Quantas pessoas que têm um carro zero na porta e choram pelo carnê? Mas, em compensação, nós vamos encontrar pessoas em situação de rua que, quando você oferece um agasalho em bom estado, que essa pessoa chega em emoção às lágrimas, por naquele momento ter algo para vestir a si, aos seus rebentos. São dores que a gente não pode dimensionar, cada um diz o seu. Eu estava outro dia assistindo uma entrevista de uma pessoa falando sobre como que a gente enfrenta as dores. E tinha inclusive uma psiquiatra fazendo esse comentário e ela estava dizendo um caso, ou melhor, 2 casos que ela acompanhou, de 2 irmãos. Então são 2 irmãos que tiveram o mesmo tipo de criação, a mesma forma, os mesmos pais. Quando foram adultos, ambos se casaram, não entre si, lógico, cada um com a sua esposa. E passado algum tempo, ambos passaram pela coisa pior que tem num casamento, né? A separação. Quase nunca amigável, né? Um deles, primeiro, sofreu bastante. Porque quem passou pela separação sabe o que eu estou dizendo, né? Não tem uma separação que não machuque. E durante os primeiros meses sofreu bastante. A falta, desacostume. Mas foi passando o tempo, ele viu que a vida continua. Aliás, nós aprendemos, né, que a vida sempre muda, ela nunca é igual, não adianta a gente querer manter exatamente igual. E com o tempo ele foi passando, voltou a trabalhar e voltou a ser o que era antes. Não sei, provavelmente já deve ter encontrado um novo amor, porque como que está longe, que os olhos não veem, o coração não sente, alguma coisa nesse sentido, né? E outra coisa, sempre existe um sapato velho para um pé descalço, não é esse que diz, né? Então a gente precisa ter medo, sempre vai aparecer alguém. E tocou a sua vida. Em compensação, o outro irmão, aquela separação o destruiu. Sabe aquela, eu nunca mais vou ser feliz? Já tinham se passado naquela época 17 anos. E ele ainda continua sofrendo, não aceitando a separação. Depressivo, se julgando que ele não tinha direito a viver e achando que somente a morte o livraria daquela coisa. Gente, e a pior morte é aquela quando nós nos matamos por dentro. Então nós pegamos a mesma dor, exatamente igual, com 2 pessoas que tiveram a mesma criação, mas cada um teve a sua reação. Então se torna necessário que quando a gente lamenta, ao contrário, que a gente procure entender a dor que nós estamos passando. E aí eu pergunto, a dor é um bem ou é um mal? Ou seria ambos? Então a dor, gente, como nós falamos, nada mais é do que um remédio que nós precisamos. Assim como nós, e até os animais, eles começam a entender o que você pode ou não pode fazer, a sentir o que é arriscado, através das sensações que nós temos de calor, através quando nós sentimos a sensação do frio, que existe um limite, através daquilo que pode nos prejudicar. O próprio animal, ele tem as suas dores, porque ali ela vai dizer o que ele pode ou o que não pode fazer. E de uma certa forma ele está aprendendo, sendo condicionado. Então nós entendemos que a própria natureza, e nós sabemos da espiritualidade que existe, que através da dor vai ensinando, assim como nós também. Então a dor vai trazendo para nós determinados conhecimentos, e que quando a gente está numa grande dor, que a gente busca o entendimento,
o nosso próprio íntimo vai nos dizer como que nós devemos seguir, como que nós devemos fazer. Olha, estamos próximos de terminar a nossa pequena palestra. Eu procurei uma forma de a gente conversar e que a gente buscasse, dentro da própria doutrina, dentro da razão, o entendimento sobre a dor. Nós nunca podemos esquecer que nós estamos aqui encarnados com um objetivo. Todos nós temos objetivo. E não pense que alguém de nós veio sem um objetivo, porque todos nós temos o mesmo padrão de amor que recebemos de Deus, todos por igual. E não existe uma encarnação sem objetivo, por pior que ela seja, ou por mais tranquila que seja, e nós temos um objetivo. E nós estamos aqui, quando nós estudamos, é justamente nesse despertamento. Basta que a gente veja hoje o mundo que nós estamos vivendo, como que ele é complexo. Quando a gente olha à nossa volta, nós vemos o sofrimento, mas vimos ainda irmãos nossos que não entenderam a razão da vida. E é justamente quando acontece a dor, é que a gente começa a acordar, a dor desperta a gente. Lembrem, quando a gente está feliz, tudo correndo bem, a gente às vezes até esquece de orar. Mas quando bate a dor, quando bate o sofrimento, a primeira coisa que nós fazemos é tentar buscar Deus para que Ele alivie as nossas dores. Mas é justamente o momento em que nós entramos em contato com esse Pai, com Jesus, com a espiritualidade maior. E a dor é justamente o que nos lembra que nós temos que buscar realmente o contato com o Pai Criador. Eu tomei uma liberdade, eu procurando, de repente eu encontrei uma reflexão, não sei se é espírita, não sei quem fez, se é católico, se é protestante, budista, não importa. Simplesmente uma pessoa que fez uma reflexão, eu tenho certeza que muitos já devem ter lido, mas se leram, desculpe, eu vou repetir, e que a gente realmente reflita sobre isso. A idade. Olha, um dos piores lugares que a gente pode saber o que é a dor é quando a gente adentra em um hospital, não é verdade? Se somos nós que adentramos ali, porque trazemos em nosso corpo algo que nos dá impotência, que a gente não sabe como tirar aquilo, e a gente se entrega na mão daquelas pessoas dentro do hospital, na esperança de que eles consigam resolver o nosso problema. E a gente não sabe se vai dar certo. E pior ainda é quando a gente entra levando um ser amado. E a gente sofre porque a gente não sabe o que vai acontecer. Acho que é uma das piores dores que existem. E dentro desse raciocínio, eu imagino, se a gente tivesse o dom da sensibilidade de pôr a mão na parede dos hospitais e tentar fechar os olhos e ver o que aquelas paredes viram. E foi justamente essa reflexão que nos leva a isso. Então eu peço que me perdoem por a leitura um pouquinho longa, mas que eu acho que servirá para que a gente faça uma reflexão para a nossa vida. Quem quiser procurar na internet é Entre Paredes de Hospitais. Paredes de hospitais já ouviram preces mais honestas do que nas igrejas. Já viram despedidas e beijos mais sinceros do que nos aeroportos. É no hospital que você vê um homofóbico sendo salvo por um médico homossexual. Uma médica patricinha salvando a vida de um mendigo. Na UTI você vê um judeu cuidando de um racista. Um paciente policial e outro presidiário. Na mesma enfermaria, ambos recebem os mesmos cuidados. Um paciente rico na fila de transplantes hepáticos, pronto para receber um órgão de um doador pobre. São nessas horas que o hospital toca na ferida das pessoas, que universos se cruzam
com um propósito. E nessa comunhão de destinos, nos damos conta que sozinhos não somos ninguém. A verdade absoluta das pessoas, aquela verdade que nós sempre temos razão, na maioria das vezes só aparece no momento da dor ou da ameaça da perda definitiva. Hospital, o local onde os seres humanos se desnudam de suas máscaras e mostram como são em sua verdadeira essência. Essa nossa vida passa rápido. Não brigue com as pessoas em vão. Não critique tanto o seu corpo, não reclame. Não perca seu sono, nem deixem que tire sua paz. Não deixe de beijar seus amores. Não se preocupe tanto. Ame seu Deus, sua família, seus amigos. Reze por aqueles que você imagina que não merecem. Bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um. Não se dedique a acumular herança. Espera-se muito o Natal, a sexta-feira, o outro ano, quando tiver dinheiro, quando o amor chegar, quando você achar que tudo será perfeito. Na realidade, não existe nada perfeito. O ser humano não consegue atingir isso porque simplesmente não foi feito para completar aqui. Aproveite e ame mais. Perdoe mais. Abrace mais. Viva mais intensamente. E deixe todo o resto nas mãos de Deus. Autor desconhecido. Não vou fazer nenhum tipo de comentário sobre essa leitura, mas que cada um procure entender. Não espere chegar a hora do hospital para se conhecer, para viver, para ser feliz, para crescer. Coloque dentro de si o que você já tem. Não precisa que o hospital desperte cada um de nós. Que a gente saia daqui consciente que o amor de Deus é tão grande que as dores que nós sentimos nada foi que um presente de amor de um pai por seus filhos imensos. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, Colado. E assim, finalizamos a reunião de hoje. Agradeço a presença de todos. Vão em paz, presença de Deus sempre. Pedimos apenas que aguardem a orientação dos nossos colaboradores, pois os nossos trabalhos continuam. Até a próxima. Tchau.